Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos aqui nesse projeto mais uma vez no canal, trazendo um curso em milagres. Um assunto muito delicado, que é a saúde e a doença. Como será que este livro tão especial trata esses assuntos, saúde e doença? Ora, eu e minha família, no ano de 2022 e agora no início de 2023, nós passamos por várias enfermidades, gripes, resfriados, umas gripes fortes, principalmente no que diz respeito à respiração, alergias. Então, eu me perguntei e me pergunto por que eu estou sendo, tendo esse efeito no meu corpo, que é a doença. E o que o curso Milagres, que tanto nos ajuda em relação ao nosso caminho espiritual, ao nosso despertar, por meio do perdão, o que ele tem a nos dizer sobre a doença, esse aspecto corporal da nossa existência. E justamente por não ter conseguido vivenciar com plenitude a saúde, é que eu venho aqui compartilhar com vocês um estudo como um aprendiz junto com vocês, tentando entender os princípios que o livro Um Curso Milagre nos disponibiliza para aprendermos a lidar com isso tudo. Vamos juntos nesse desafio? Então vamos lá. Temos aqui que a doença não é um acidente. É isso que nos diz Um Curso Milagre. A doença não é um acidente. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece que absolutamente não buscaste, que fez com que fiques fracos e te traz sofrimento. E aqui, gente, Um Curso Milagres, ele já nos traz a responsabilidade. Ele nos diz, sim, foi você que escolheu a doença. Sim, você decidiu pela doença. Mas, de antemão, antecipo que jamais ele estaria nos falando sobre culpa, tá bom? Ele nos fala sobre responsabilidade, porque, em verdade, Um Curso Milagres nos diz que a culpa é o alimento de todos os males, inclusive da doença. Então a culpa, ela tem que ser dissipada, compreendida e dissipada, como uma coisa que não faz parte de nós, como uma ilusão. Então o Curso Milagre nos traz a ideia de que somos sim responsáveis pela doença que nos chega, mas não somos culpados por ela. Vamos entender melhor? Ora, se a doença é uma decisão, como diz o livro, se tu mesmo fizeste a doença, entre aspas, tu mesmo, vem a pergunta, o que nos levou a escolher a enfermidade? O que nos levou a escolher a doença? Será que ela foi uma escolha consciente? E por que o fizemos? E a resposta que ele nos dá é que nós fizemos a doença, escolhemos a doença porque temos uma crença na separatividade. Sim, nós temos uma valorização da separatividade. Ora. Então, essa é a base, o princípio que faz com que escolhemos a doença. Nós valorizamos a ideia da separatividade, desta crença. Mas, Leandro, o que é separatividade para Um Curso Milagres? Poderia nos explicar um pouco melhor? Ora. A Bíblia nos conta a história do mundo, a história da origem da humanidade, e nos diz que o homem foi criado à imagem de Deus, vivia no paraíso sem doença, em união com os animais, com as plantas. E aí ele
cedeu à tentação, houve uma queda, não é mesmo? E ele, a partir dali, se viu separado de todas as coisas, a partir de ter comido o fruto proibido, se sentiu separado de tudo, e aí veio a doença, veio os conflitos e tudo mais. Um curso em milagre, ele não vai nos trazer essa ideia bíblica, mas a gente pode fazer uma relação. No curso de milagres, eles nos dizem assim, algo muito parecido. Ele diz assim: o Filho Santo de Deus, em sua plenitude, vivia em união com todas as coisas e com Deus, e ele teve um sonho de separatividade. O impossível aconteceu. O Filho de Deus, o Filho Santo, inocente de Deus, teve um sonho de separatividade. E as primeiras vezes que ele sonhou com isso, ele sorriu, deu gargalhadas e despertou, e nada aconteceu. Estava tudo bem. Mas um dia o impossível aconteceu. O Filho Santo de Deus sonhou com a separatividade e esqueceu de sorrir. Ele acreditou na separatividade. E a partir daí, ele ganhou um corpo e veio habitar este mundo, viver essa experiência humana, material. Então veja, senhores e senhoras, a crença na separatividade, segundo o curso Milagres, ela vem antes mesmo de nascermos. Sim, nós já existíamos antes de nascermos e vamos continuar existindo depois que nos formos deste mundo. E antes de nascermos, já nos identificamos com essa crença da separatividade. Aliás, foi por isso que nascemos, por estarmos aqui identificados com a ideia da separatividade. E o que é a separatividade? É nos ver separados um dos outros e separados de Deus. Essa é a base da separatividade. Uma vez que você se vê separado um do outro e você se vê separado de Deus, o que será que nos ocorre? O livro vem nos dizer: toda doença vem da separação. O papel da doença é fazer parecer com que a separação seja real. Olha aí, a doença como uma testemunha, uma tentativa de provar que a separação é real, de que estamos separados de Deus, de que somos separados uns dos outros. A doença é um testemunho falso. Do que, gente? Quando a separação é negada, a doença se vai. Então a doença é uma testemunha falsa, né, de que estamos separados. Nós nos identificamos com essa ideia da separação, e para que a crença na separação seja verdadeira, tem que haver doença. E aí a gente cria doença para respaldar a nossa crença. A gente cria testemunha para respaldar aquilo que a gente acredita. É assim que o curso Milagres nos diz. Ora, Leandro, mas como a doença vai respaldar a separação? Como a doença vai respaldar a separação? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A doença é um instrumento insano para o auto-engano. Sim, a doença contribui nesse auto-engano de separação, porque uma vez que nos vemos doentes, nos vemos isolados, fragilizados, tá bom? Separados de Deus, logo nos sentimos frágeis. Separados uns dos outros, passamos a julgar, condenar. Por isso que a doença é um testemunho falso da separatividade. A doença, segundo o curso de Milagres, é isolamento. Você já viu quando você está doente, você tende a se isolar e recebe todo o respaldo da humanidade? Não, você pode aí ficar quietinho no seu canto, afinal você está doente, né? Então, essa ideia da separação, tá? A doença provoca isso. A doença parece manter um ser à parte de todos os demais. Vimos isso na pandemia.
Como nos separamos uns dos outros do convívio? Separamos para sofrer o que os outros não sentem. Então um está doente e o outro não. Então estamos separados uns dos outros, né? Porque, gente, a ideia da separação, a primeira testemunha da separação é o corpo físico. O corpo físico já dá a ideia de que, ó, eu estou aqui, você está aí, não somos um. Quando na verdade somos todos um, somos todos uma mesma mente. Mas o corpo nos faz vermos separados. Então o próprio corpo é o testemunho da separação, tá? E a doença, ela reforça essa ideia da separação, tá bom? E aí diz um curso em milagres, estar ciente da unidade é a cura. Gente, o que é a unidade? A unidade é quando nos vemos uno com o Pai, com o Criador. Ora, Deus é inocente, inculpável, invulnerável, imortal, eterno. Se nos vemos unidos a Deus, se estamos cientes da unidade, nós saberemos que somos também invulneráveis. Somos também inocentes, inculpáveis. Essa ideia da unidade nos traz a cura, a saúde. Tá bom? Nos vemos pleno em comunhão com o Pai. Porque a consciência de que ninguém está separado, olha só, a consciência de que ninguém está separado um do outro, nem de Deus, redunda que ninguém está doente. Ora, como pode eu estar doente e Deus não estar doente? Se somos um com Deus, então somos invulneráveis como nosso Pai, tá bom? Por isso que ninguém pode estar doente se é uno um com o outro e com Deus. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer. E aí já tem nossa vivência, nossa busca de aprofundar nossa convicção sobre a unidade. Aprofundar a ideia de que a separação é um sonho que ocorreu e que temos que despertar desse sonho e entendemos que somos uno com o Pai e uno uns com os outros, tá bom? E essa ideia de unidade é o princípio da cura de todas as doenças. Não é interessante? Aí vem a pergunta, podemos curar a doença com o poder da mente? Né? Podemos nos fazer essa pergunta. Podemos curar a doença com o poder da mente? Ora, se foi nós que criamos a doença com uma decisão, será que nós podemos curar a doença? Aí o livro nos diz, toda doença é uma doença mental. Por quê? Primeiro perpassa por uma decisão, um desejo, né? Pautado numa crença, passado por pensamentos, emoções e pronto. Plasma ali na matéria, o último órgão de impacto, toma, tá aqui a doença. Então toda doença começa na mente. Tu mesmo fizeste a doença, portanto tu mesmo pode aboli-la. Então aqui já nos responde, podemos curar a doença com o poder da mente? A resposta é sim, mas também é não. Também é não, mas um pouquinho vamos entender por que não. Porque, gente, a doença vem da mentalidade que não está certa. A parte de nós que não está certa. Que parte é essa? É a parte egóica. Nos identificamos com o ego. Tá bom? Temos que entender que quando a gente começou a acreditar na separatividade, daí nasceu o ego. O ego é o nascimento da crença na separatividade. Nós, como anjos, sofremos uma amnésia e passamos a acreditar na separatividade. Neste momento nasceu o nosso ego, tá bom? O ego é essa crença na separatividade. Enquanto estamos identificados com o ego, achamos que somos o ego, achamos que somos o corpo, aí temos um problema. Vamos querer, a partir daí, defender a separatividade a qualquer custo. Por quê? Porque se a separatividade deixar de existir, o ego deixa de existir.
E a gente que acha que é o ego, acha que vai morrer. Então a gente prefere defender a separatividade a qualquer custo, inclusive a custo da doença, tá bom? E aí vem a pergunta, mas podemos curar a doença pelo poder da mente? Sim, porque foi nós que criamos a doença, mas não quando pensamos que o nosso próprio ego vai curar a doença. Nós temos que entender que existe uma parte de nós, que Deus nos concedeu o Espírito Santo, que habita a nossa mente mais correta, tá bom? É esse Espírito Santo em nós, essa parte da mente correta em nós, que é capaz de curar a doença. Mas não o ego. Então temos que ter cuidado na hora de falar assim, podemos curar a doença com a força da mente. Veja, tem um exemplo que a ciência nos traz sobre o efeito placebo, não é mesmo? Às vezes a gente toma, uma prática da ciência para ver a eficácia dos remédios. Então você toma ali uma pílula de farinha. Só que como você põe ali a tua mente, o teu poder de crença de que aquilo vai te curar, tu põe ali o poder da crença do ego, de que eu creio que aquela remedinho, aquela coisa externa vai me curar. E aí às vezes a cura vem, mas não é uma cura definitiva, tá? Porque ela não cura a separatividade, que é a causa da doença. Ela só cura temporariamente a manifestação formal na matéria, que é a doença, tá bom? Então o poder da mente, ela consegue substituir às vezes a doença por outra doença ou uma cura temporária, isso é verdade. Mas a gente quer aqui trabalhar a cura definitiva da doença, que é por meio do Espírito Santo. Aí vem o livro e nos diz assim, a mente é fonte da enfermidade. A mente é a fonte da enfermidade. Mas é um erro pensar que a mente pode se curar sozinha. É esse o detalhe, é essa a preocupação que eu queria trazer para vocês. É um erro pensar que a mente pode se curar sozinha. Por quê, gente? Porque a mente se curar sozinha é o ego tentando se curar. O ego só vai se curar se a gente deixar ele de lado, abandoná-lo e nos identificarmos com a nossa essência e com o Espírito Santo em nós. Que não nos esqueçamos de que somos impotentes por nós mesmos e vamos nos apoiar em uma força além do nosso pequeno escopo. Aqui, Jesus, em um curso milagres, nos lembra, cuidado, meus irmãos, cuidado quando eu digo que tu tens poder, saiba quem tu és. Não é o teu pequeno eu que tens poder de curar, o teu ego, mas o Espírito do Santo em ti, o Espírito de Deus que te habita. E ele nos mais. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Que meio, gente? O Espírito Santo. Escuta o Espírito Santo e aprenderás como lembrar o que tu és. O que tu és, o Filho Santo de Deus, o Filho imortal, invulnerável, inculpável, aquele que sonhou o sonho de separação. Aquela essência, aquela alma divina que tu és. Escuta o Espírito Santo e aprenderás a lembrar quem tu és. E aí está como desfazer a doença e desfazer todas as ilusões que fizemos nessa caminhada, pessoal. Esse é o grande alerta, tá? Aí vem e diz, eu, Espírito Santo, posso curar-te, porque eu te conheço. O Espírito Santo te conhece. Eu conheço o teu valor por ti. O que ele está dizendo? Eu conheço o Filho Santo de Deus. Eu sei que ele é uno ao Pai. Eu te conheço. Eu não te conheço como Leandro, como o ego Leandro. Eu te conheço como alma divina. E por eu te conhecer, eu conheço o teu valor. E ele diz ainda, eu vou curar-te porque tem apenas uma mensagem e ela é verdadeira. Qual é a mensagem? Tu és o Filho Santo de Deus. Tu és imortal, tu és alma divina. Tu és puro amor. O Espírito Santo em nós, que é o que, gente? A nossa mente mais correta. É essa parte que vai nos curar, porque ela lembra quem nós somos, de verdade, em essência. É muito importante para a cura de qualquer doença, você sair da identificação com esse ego temporário e adentrar no real, no verdadeiro, no que é eterno, naquilo que sempre é, que é o nosso ser verdadeiro, em união com o Pai.
E aí, uma maneira de orar e mentalizar, já que a gente já sabe que é com a mente mais correta que vai ter a cura e não com o nosso pequeno escopo, a gente tem que orar assim, ó. Com o Espírito Santo, desisto da doença. Olha, não eu, ego, desisto da doença. Com o Espírito Santo em mim, desisto da separação e do ego. E aceito meu despertar, eu aceito acordar do sonho, aceito minha unidade com a vontade de Deus, aceito que a vontade do Pai e a minha é a mesma, porque somos feitos da mesma matéria, tá bom? Então sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo em nós, tá bom? É um olhar para dentro, tá? Com o Espírito Santo, retiro o papel egocêntrico e separado que dou ao corpo. Sim, eu dei um papel ao corpo, achando que eu era um ego, um papel egocêntrico e separado, mas com o Espírito Santo eu reconheço unicamente como meio de comunicação utilizado por Deus. Aí sim, eu olho para o meu corpo e vejo, ora, Leandro, ego, Leandro, esse corpo, tu és um meio de comunicação do divino, para o despertar de toda a humanidade, para nos vermos uno de novo, todos em comunhão com Deus, todos ancorados na paz de Deus, tá bom? E a paz de Deus é a verdadeira saúde, tá? Refletida no corpo. Gente, consequências da crença na separatividade, gente, quais são? Se sou separado do meu irmão e do mundo, o que acontece, gente? Se eu sou separado do meu irmão e do mundo, bom, aí eu passo a pensar assim, ó. Ora, se eu não sou uno com meu irmão, o que eu faço ao meu irmão não fere a mim mesmo. Isso é um equívoco. Nós somos um. Dar é receber. Tudo que você dá, você recebe de você mesmo. Porque somos todos um. Então, uma consequência de se ver separado é que a gente vai começar a usar ferramentas do ego, de separação, que é julgar, culpar, condenar, se magoar, se sentir magoado, né? Jogar a culpa no outro, se sentir magoado, tá bom? Todas essas coisas da separação, irritação, raiva, né? A gente vai nos identificar com as ilusões da separação. Essas são as consequências. E quais são as consequências se eu sou separado de Deus? Ora, se eu sou separado de Deus, eu sei que Deus é imortal, é eterno, é invulnerável, é puro, é inocente, é inculpável. Se eu for separado dele, eu vou olhar para o meu irmão e vou olhar para mim mesmo como seres frágeis, débeis, mortais, culpados, pecadores. Essa ideia que quando a gente se vê como pecador e vê o irmão como pecador, é porque a gente está identificado com o ego, tá? A gente se vê separado dos outros, separados de Deus. É claro que no tempo e no espaço, aqui nessa vida, a gente comete erros, tá? Mas a cura não está em ficar olhando para os nossos erros e nos identificar com nossos erros e chamá-los de pecado, condenando. Não, é sair dessa identificação e se identificar com a nossa essência, daquilo que a gente verdadeiramente é, o ser imortal em unidade com o Pai, tá bom? Por isso que se sou separado de Deus, eu vejo o pecado, mas se sou uno a Deus e aos meus irmãos, o pecado deixa de existir, porque eu estou olhando só para o que é real, para o que é verdadeiro, para aquilo que Deus criou e não para as ilusões que eu fiz, tá bom? Deus não criou o pecado, só existe o que Deus criou. Deus só criou o amor, nós somos fontes de amor. Então a gente tem que saber olhar para a luz das pessoas. Eu sou luz, eu sou perdão, eu sou gratidão, tá bom? E o propósito da doença, gente? Ora, a cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Sem isso é impossível. Gente, temos que entender que a doença é uma ilusão, uma decisão que tomamos e que ela tem um propósito. Qual é o propósito, gente? A gente aprendeu que a doença ela vem testemunhar a favor da separação. Ela vem dizer, viu? Tu aí que está sofrendo, isolado, viu como tu é separado do teu irmão? Viu como você é vulnerável e não é como Deus te criou?
Viu como você é separado de Deus? Então, essa aqui é o propósito da ilusão, é te confundir. O propósito a cura envolve compreender o propósito da ilusão da doença. A doença quer te provar que você é separado, a doença quer defender o ego, porque o ego quer ficar vivo, gente. O ego quer ser feliz também, tá? E o ego, então ele acha que a felicidade e a vantagem existe na separatividade, tá bom? Ele tem medo de morrer. E nós, nossa consciência, se identifica com o ego e acha que vamos morrer se formos uno com o Pai. Mas nós não somos o ego, nós somos uma consciência divina, eterna e imortal, que só pode ser feliz identificado com a unidade de quem somos. E aí vem nos dizer assim, ó, olha, o propósito da doença é esconder a realidade. Qual a realidade, gente? De que tu és uno com teus irmãos e com o Pai. É atacar a unidade, é modificá-la, é torná-la inepta a unidade, tá? Deturpá-la, distorcê-la, tá? O seu objetivo, o objetivo da doença, é de impedir que a verdade seja íntegra. A verdade que somos uno, que somos todos um, que somos todos amor, que estamos unidos pelo amor e pela respiração. Já viste como tudo no mundo respira e todos nós compartilhamos da respiração neste mundo? Porque estamos todos unidos, mesmo o corpo fisicamente que é separado está unido pela respiração, estamos unidos pelo amor. E a doença ela quer provar, esconder o contrário. Temos que entender que este é o propósito da doença. A doença, gente, é uma escolha que fazes, um plano que traças quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida. Olha só, opa, peraí, uma escolha porque a verdade surgiu. Qual a verdade? Você sente às vezes que você é uno. Aí o ego já fica com medo. Não, eu não posso ser uno, eu não posso ser uno. Eu vou morrer. Então você já cria a doença. Agora estás doente, para que a verdade possa ir embora. A unidade, o sentido de unidade. E parar de ameaçar aquilo que estabeleceste. O quê? A separação, tá bom? Tudo envolve a separação. Então a doença é uma escolha, um plano. Então muitas vezes quando a gente sente a presença de Deus, sente a nossa imortalidade, sente que a gente é inculpável, a nossa inocência por trás dos nossos erros, a gente sente, aí, não, eu vou morrer, o ego vai morrer, não. Aí você escolhe a doença. Olha que perigo, gente. Então era por isso que 2022, 2023, eu e minha família ficamos tão doentes, talvez porque estávamos buscando a espiritualidade. Quanto mais a gente tangencia, chega perto da realidade de quem somos, vem esse medo de morrer, o medo do ego morrer, tá bom? A doença é a expressão física do medo de despertar. Ora, você vai despertar, se despertar o ego vai morrer. Então, a expressão física do medo de despertar. Ora, mas eu sou um buscador, Leandro, eu quero despertar. Mas parte de você não quer despertar, porque despertar significa abrir mão da separação, abrir mão do julgamento. E você não quer abrir mão da separação e do julgamento, porque o ego é a morte do ego. O ego é o próprio julgamento ao ego. O perdão completo é a morte para o ego. Então, parte de nós busca, mas parte de nós que é o ego não quer despertar. E aí a gente cria a doença. A doença é o medo de saber a vontade de Deus. Sim, porque uma vez desperto a vontade de Deus, somos um com Deus. A vontade de Deus é só o amor. E só no amor o ego morre, porque a separação morre. E isso tem medo, tá? Lembrando, gente, que o medo é o oposto do amor, tá? Segundo o curso Milagres, aqui está o amor, que é um sol, tá? E o amor não tem opostos para um curso Milagres. Mas conforme você vai se afastando do amor, você vai adentrando ao medo, que é o território do ego, tá bom? Tudo que tem medo tem ego na história, tem separatividade. Se você está preenchido de amor, aí vem a coragem, vem a confiança. É o amor que te move, você sai do medo pelo amor, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, vamos conversando, vamos devagar aqui, a lição tão importante que é.
falar sobre a doença. Porque, gente, falar sobre a doença é falar sobre a separatividade. E aí a gente vai entrar, gente, nos filhos da separatividade, que é a culpa, a mágoa, o ataque, a defesa, o julgamento, a condenação, o não perdão. Tudo isso aqui, a doença está ligada tudo a isso, porque tudo isso aqui são filhos da separação. A falta de amor próprio. Vamos trabalhar tudo isso nessa aula de hoje. O medo, querer ter razão sempre e não escolher a paz. Olha, isso tudo é coisa do ego, da separação. Não conhecer a si mesmo, se identificar com o ego e negar a unidade, negar a realidade do amor que somos. Então a doença está relacionada a tudo isso. Tá? E aí, quando a gente falar agora da cura da doença, a gente vai ter que abordar esses temas aqui, tá bom? Cura definitiva da doença. Vamos falar agora da unidade do ser. O que o Curso Milagres vem nos dizer sobre a cura definitiva da doença. Aí, gente, vamos ver aqui. A cura é a própria decisão de ser uno novamente. Olha que interessante, gente. A cura é a própria decisão de ser uno novamente. Você nunca deixou de ser uno, mas você vai se lembrar, vai tirar os obstáculos, remover os obstáculos que te distancia da unidade, que é o amor, tá? Eu decido ser uno, eu abro mão da separatividade, tá? A cura é a própria decisão de ser uno. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi. O que sempre foi, gente? O Filho de Deus Santo que está dormindo, mas que nunca deixou de estar junto ao Pai, tá? Sempre foi a unidade, é o que sempre foi. A doença e a perfeição de que tu és, a perfeição de que tu és, a doença e a perfeição são irreconciliáveis, tá? Tu és invulnerável, imortal, eterno, inculpável. Isso não pode se reconciliar com a doença, tá bom? Sabe? Por isso que saber quem tu és é também a abolição da doença, tá bom? Saber que tu és em essência, saber com uma experiência vivencial, gente, não é só intelectual não, tá? A cura apenas remove ilusões que nunca ocorreram, tá? A separatividade é uma ilusão que nunca ocorreu. A cura é isso, é remover essas ilusões. Se aceitares a ti mesmo, tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Como Deus te criou, gente? Deus nos criou uno a Ele. Deus nos criou invulneráveis, inocentes, puros. Tá bom? Com poder. O Espírito de Deus habita em vós. Não sabes que o Espírito de Deus habita em vós? Somos puro amor, é assim que Deus nos criou. No mundo real não há nenhuma doença, porque não há separação nem divisão. Gente, o mundo real não é este mundo aqui que a gente está. Aqui é o mundo da ilusão, é o mundo do julgamento, da separação, desse sonho, tá bom? O mundo real não há doença. E a gente pode vivenciar o mundo real mesmo estando aqui nesse mundo material, tá? Com a consciência no real. E aí sim vai plasmar no nosso corpo, vai refletir no nosso corpo a saúde, tá bom? Peça para aprender sobre a realidade tua. Qual é a tua realidade? E de teu irmão, e nada estará além do teu poder de curar. Peça para quem, gente? Para o Espírito Santo em ti, para conhecer a tua realidade de quem tu és, para que ele te dê uma vivência, uma experiência de quem tu és. E aí sim, o poder da cura, de se curar e até curar os outros, vai estar disponível para você. Tens medo de algo que não existe. Nesta conscientização és curado. Tem medo de algo que não existe. O que não existe? O ego não existe. Então a morte do ego, a gente tem medo? Não existe, tá? Nessa conscientização és curado, tá? A separação não existe, tá? A própria doença não existe. A doença é uma ilusão. Nós estamos em segurança, no colo do Pai, nunca deixamos de estar, tá bom? Mas temos que retornar ao Pai, retornar a nossa consciência ao Pai.
O Deus da doença não é eterno e será desfeito para ti no instante que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Vamos ler de novo? O Deus da doença não é eterno. O Deus, o ídolo, você criou um ídolo. A doença não é um Deus, mas você criou um ídolo. Ele não é eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Gente, quando a gente conseguir olhar só para o que Deus criou, só para o que é eterno, que é o amor e as virtudes, a doença vai ser desfeita, tá bom? A gente tem que se dispor nessa direção. O Deus da doença e outros deuses falsos só existem porque tu os honra. A gente o honra porque a gente acredita que é o ego e defende a separação. Coloca a honra no seu devido lugar, que é no Pai, na unidade, e a paz será tua, pois ela é tua herança do Pai real, tá bom? A paz é a nossa herança. Se a gente parar de honrar as ilusões e honrar a realidade, a verdade de quem somos, de quem é o nosso Deus, tudo desaparece. Vamos dar uma pausa aqui, a gente continua gravando daqui a pouco? Vamos lá. Vamos continuar, pessoal? Sempre lembrando que eu, Leandro, eu como um ego, né, uma persona neste corpo, eu não sei nada. Não é à toa que o filósofo Sócrates já dizia: eu não sei nada, nada sei. Quem sabe alguma coisa é o Espírito Santo em nós. O Espírito, aquilo que foi dado por Deus, tá? E habita a nossa mente mais correta. Ele é um presente de Deus, nosso guia, ele conhece. Então é para ele que a gente tem que pedir a inspiração que nos guie, né? Em tudo que decidirmos na nossa vida. E quando a gente vai falar das coisas de Deus aqui, a gente tem que pedir bastante inspiração, tirar nosso ego da frente e pedir que o Espírito Santo conduza, né, esse aprendizado de hoje. E é isso que eu estou fazendo aqui. Espírito Santo, me conduza nesse aprendizado de hoje. Agora entrando na segunda parte. Vamos entrar na segunda parte. Uma síntese rapidamente que nós vimos. Nós vimos que um curso de milagres nos diz que a doença foi uma escolha, uma decisão que tomamos, tá bom? Pautada no quê? Pautada na crença da separação. A gente acredita na separação, valoriza a separação e criamos, como para testemunhar essa nossa crença, criamos a doença, escolhemos a doença. Aí eu expliquei o que é separação, aquela ideia de que estamos separados um dos outros e separados de Deus, né? Nessa ideia de que estamos totalmente separados, surge uma porção de ilusões, uma porção de problema. Aliás, todo problema é o mesmo problema, a crença na separação. E eu expliquei quando surgiu essa crença na separação. Essa crença, ela surgiu antes de nascermos, tá bom? Sim, nossa alma divina já existia antes de nascermos neste mundo, né? Aí tem um conto simbólico de que diz que o Filho Santo de Deus sonhou, esqueceu de sorrir, que estava sonhando, sonhou um sonho de separação e esqueceu de sorrir. E neste sonho de separação, ele ganhou um corpo, nasceu neste mundo, nasceu o ego, que o ego é filho dessa crença na separação. O nosso ego é uma crença na separação, tá bom? Então o nascimento do ego, ele vem antes mesmo de nascermos. E aí, saliento uma pergunta que até a minha esposa me fez: como o Curso de Milagres encara a situação, por exemplo, eu estou falando de doenças, né? Que a gente decidiu, né, ficar doente para validar nossa crença na separação. Como fica a questão das crianças, né? Das crianças pequenas, elas decidiram ficar doentes, né? Eu tenho um filho de 4 anos, onde se pergunta. E que o Curso Milagres nos diz sobre isso, ele diz assim, ó, olha, a crença na separação, ela veio antes de nascermos. Então uma criança, ela já nasce nesse mundo vivenciando uma experiência de separação, tá bom? Então,
é natural que ela já carregue, tá, no seu DNA essa crença, tá, que vem também validando, trazendo a crença de toda a ancestralidade nossa, tá bom? Que carregamos no DNA de separação, tá bom? O que o Curso Milagres fala sobre isso é só isso, sobre criança e doença, tá bom? Eu, estudando, pensando, refletindo mais, posso entrar nessa questão da nossa ancestralidade, tá bom? Uma criança, ele trazer toda essa ancestralidade no DNA, né? E como ela já tem um ego, naturalmente ela vai construindo ela também vai, digamos assim, colocando para fora essa crença na separação. E também, gente, é de se entender que nossas crianças, elas pegam muito, elas são uma esponja, né? Elas recebem muito a crença dos pais, né? Então nós como pais, né? E não só os pais, mas com toda a humanidade em si, com essa crença na separação, essa testemunha constante do julgamento, da condenação. Então isso tudo vai influenciando a criança a vivenciar também as doenças, tá bom? De algum modo, tá? Não é castigo de Deus, não é nada disso, tá? Não tem que se sentir culpado, né? Pelo contrário, a culpa é uma grande ilusão, né? Somos todos inocentes no colo do Pai. A gente vai se conhecendo mais e vai entendendo isso. E as crianças, como todo ser humano que nasce nesse planeta, vai vivenciar essa ruptura, né, de quem nós somos, né, uno com o Pai, e aí vivenciar essa questão também da doença. E a gente vai se curando todos juntos. Quando um se cura, todos se curam juntos, tá? Então é isso. Vamos aos poucos entendendo mais um pouquinho. E vamos continuar então o que estávamos vendo. Então aqui temos a cura definitiva da doença. Estou vendo a abordagem mais do que da unidade, do ser. O que o livro Um Curso de Milagres nos traz. Aí vem os slides com bastante conteúdo para a gente ver. Olha, se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Se conhecesse a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. Aí vem uma questão, gente, de tipo de autoestima, né? Olha, a gente não ama a si próprio, tá? Eu me olho, eu sei que há isso dentro de mim, essa falta de amor próprio. Por quê, gente? Porque não conhecemos a verdade sobre nós mesmos. Desconhecemos que somos unidos ao Pai. O Pai Celestial, que é bom, belo e justo, né? O Pai Celestial, que é invulnerável, que é inocente, que é puro, inculpável, né? Quando a gente faz essa ruptura com a humanidade, quando a gente se vê separado do oceano, né? A gente vê uma gota separada do oceano, a gente entra nessa falta de amor próprio, né? E quando a gente se vê separado dos nossos irmãos também, porque a gente também não vê o nosso irmão como inocente, como puro, tá bom? Então, nessa separação surge a falta de amor. E na falta de amor surge a doença, né? Que estão doentes, não amam a si próprio. Pô, muito forte isso, Leandro. Pô, muita gente doente, muita gente boa doente. Quer dizer que ela não ama a si mesmo? Quer dizer que em algum nível ela ainda crê na separação. Crê que ela é separada do amor, que ela é separada da luz, do perdão. Então, vamos levar isso em consideração. A cura está em se lembrar quem somos, tá bom? Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. O que tu fez? Fez a crença na separação, você fez a doença. Deus deu os meios, o Espírito Santo. Escuta ele dentro de ti e aprenderás como lembrar o que tu és. Olha aí, porque sempre foi muito trabalhado na filosofia clássica sobre conheça-te a ti mesmo, quem tu és, sabe? Para além das tuas defeitos e qualidades, da parte da personalidade, para além disso, existe algo em nós divino, que é a nossa essência, a nossa verdadeira origem, nosso verdadeiro ser, tá? Então lembrar quem tu és é lembrar da unidade, que tu és um transbordamento de Deus, um transbordamento do amor. Imagina um copo cheio d'água transbordando, um copo cheio de amor transbordando. Tu és
o transbordamento do amor, tá bom? Essa lembrança, gente, de quem a gente é a cura. É a nossa cura. Não só da doença, mas da tristeza, da infelicidade, tá bom? Tá tudo conectado, dos conflitos. Por isso que temos que lembrar quem somos, e nós ganhamos aqui de presente, né? Quando tivemos o sonho de separação, quando o Filho Santo de Deus sonhou que estava separado, né? Ganhou um corpo, um ego, o ego nasceu ali. Ao mesmo tempo, o livro Um Curso de Milagres nos conta isso, ao mesmo tempo, Deus nos deu a cura, o Espírito Santo. É como se tivesse o veneno e o antídoto, o ego e o Espírito Santo, para te curar. Ele está dentro de você, a solução está dentro de nós, tá bom? Aí vem aqui, ó. Quando tu não te dás valor, fica doente. Ah, Leandro, mas isso é cruel, né? Porque tu olha as pessoas doentes lá, você vai dizer que ela não se deu valor. Gente, em algum nível a gente não se deu valor, porque a gente não se conhece. Porque o nosso valor é tão grande, que dificilmente você se deu o teu valor correto. A gente se estima mais abaixo, né? A gente não se vê invulnerável, puro, inocente, como Deus nos criou. A gente acha que nós somos o que fizemos de nós. Mas nós não somos o que fizemos de nós nesse mundo, nossa soma de escolhas. Nós somos como Deus nos criou. Então, quando tu não te dás valor, fica doente. Por isso a importância de conhecer a si mesmo, né? Pedir uma vivência para o Espírito Santo. Tá bom, Espírito Santo, você já me disse que eu sou amor, eu sou gratidão, eu sou perdão, eu sou luz, né? Eu sou santidade. Mas eu quero uma prova, eu quero vivenciar isso. Você pede uma experiência para Deus. E eu vou contar uma história para vocês. Eu já iniciei esse conteúdo dizendo que 2022 e 2023 foi muito forte para mim e para minha família em termos de doença, né? Nós ficamos muito doentes, sabe? E eu, estudante de um curso milagre, queria entender isso, né? E aí estou estudando aqui junto com vocês. Mas no início desse ano, quando eu estava estudando a lição número 36, né? O curso em milagres, né? Ele tem um livro de exercício que é uma lição para cada dia do ano, né? Então, quando eu estava na lição 36, que é 6 de fevereiro, né? Que é o início do ano, 30 dias, mas 6 de fevereiro, a lição era assim: a minha santidade envolve tudo que eu vejo. Então eu tinha que olhar para as coisas e dizer, olha, a minha santidade envolve esse computador, esse celular, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, envolve esse slide, tá bom? E aí nesse dia eu estava fazendo esse exercício e nesse dia eu estava me sentindo mal, enjoado, sabe? Meu corpo não estava legal. Aí eu passei o dia assim no trabalho, aí eu saí do meu trabalho meio passando mal. E aí eu fui esperar minha esposa me buscar no trabalho nesse dia. Então eu fiquei na praça ali na frente, aguardando minha esposa me buscar. Aí eu tava ali, aí eu, vou treinar aqui, né? Tinha umas árvores ali, né? Aí eu comecei a treinar, né? A minha santidade envolve essa árvore. A minha santidade envolve essa folha. E eu fui ali acreditando, conhecendo a mim mesmo, acreditando que existe santidade em mim, né? E eu fui me acalmando, aí eu comecei a ouvir passarinho, né? Um canto do Bem-TV, aí a minha santidade envolve esse passarinho. Aí aconteceu uma coisa diferente ali. Eu vi que o passarinho estava cantando, parecia que estava muito perto de mim, aí eu fui chegando assim, aí eu vi que o passarinho estava bem pertinho de mim ali na árvore, um Bem-TV bonito. Aí eu olhei para ele e disse, a minha santidade envolve esse passarinho. Aí eu, quer saber, eu vou me aproximar desse passarinho, né? Sem pretensão nenhuma. Aí eu cheguei perto do passarinho e ele não voou. Aí eu, com bastante confiante, né, na experiência, eu coloquei a minha mão e o passarinho subiu na minha mão. Os pezinhos dele geladinho, encostaram no meu dedo, subiu, e ele cantando, Bem-TV! Aí eu olhei para ele e disse, a minha santidade envolve você. Aí ele cantou um pouquinho, aí eu fiz assim, aí ele voou.
E aí, respirei fundo e senti que não estava sentindo mais nada, não estava mais passando mal. Tinha passado toda essa angústia que eu tava, essa coisa física mesmo, né? Foi uma experiência, gente, que tem a ver, ó, quando tu não te dás valor, fica doente, sabe? Quando eu disse, a minha santidade envolve você, eu disse, eu tenho valor. Será que isso não foi uma experiência de que te dá valor, cura a tua doença? Olha o que diz aqui. A cura é realizada no instante em que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor. Então eu estava ali sofrendo, né? E eu não quis mais saber do sofrimento, eu não quis saber do meu corpo, eu quis só saber que a minha santidade envolvia tudo, tá bom? Parei de dar valor. Eu estava conectado, envolve a tudo porque somos todos um, nós somos um com nossos irmãos, somos um com a natureza, somos um com os passarinhos. E quando eu vi isso aqui, ó, a cura é realizada. Olha só, quero a paz de Deus. Ninguém pode dizer intencionalmente essas palavras e não ser curado. Então quando eu dizia a minha santidade, eu estava dizendo eu quero a paz de Deus, tá bom? Ninguém pode dizer isso e não ser curado. Então vamos pedir uma experiência para o Espírito Santo sobre isso. Ninguém aqui tem que acreditar e sair. Ah, então a doença é isso e... Não, gente, a gente vai vivenciando, né? Aqui é a cura de toda a humanidade, é a cura da nossa mente, tá? É a cura que vai nos levar à casa do Pai, à casa da verdadeira felicidade, da completude, da plenitude, da paz de Deus. Vamos ver mais um pouquinho. Sua saúde ou doença depende inteiramente de como a mente percebe o corpo e do propósito para o qual a mente quer usá-lo. Então, gente, o nosso ego olha para o corpo. Que parte de nós olha para o corpo, tá? Se for a nossa consciência, ou ela está ligada com o ego, ou ela está ligada com o Espírito Santo, tá? Se a gente estiver no automático, é com o ego que a gente está, tá bom? Então, como a gente olha para o corpo e o que a gente deseja fazer com ele, né? Sua saúde depende inteiramente de como a mente percebe o corpo, tá bom? E do propósito para o qual a mente quer usá-lo, tá bom? Então, quando a gente está conectado ao ego, a gente só quer usar as coisas ao nosso bel prazer, né? A gente esquece que nossa função nesse mundo é perdoar, é despertar, tá bom? É ser feliz na unidade em irmãos, unidade com a natureza e não na separatividade. Então, quando a gente se conecta, a gente vai olhar para o nosso corpo de maneira diferente e vai dar uma outra utilidade para o corpo, tá bom? Tem outro que fala sobre o corpo também. Diz assim, ó, o corpo será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo-lhe ao corpo papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Então olha só, gente, o corpo será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo papéis que ele não pode cumprir. Gente, o papel do nosso corpo, né? O ego tem vários papéis para o nosso corpo, né? Só que o único papel verdadeiro do nosso corpo é ser o meio de comunicação do Espírito Santo, um meio de comunicação do amor, um meio de comunicação da unidade. Para isso que fomos feitos, tá? Quando a gente cumpre a nossa função, a gente se realiza, né? Se realizar é viver o que é real, né? Por isso, autorrealização. E o que é real? O real é o amor, tá? Então, o nosso papel, o papel do nosso corpo, da nossa mente, tem que estar virado para o amor, para a unidade, tá bom? E aí sim, o dia a dia a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas é possível cuidar das coisas materiais, das exigências do corpo, focado no amor, na unidade, tá bom? Na bondade. E aí, nosso corpo será forte e saudável. Gente, é um renascimento todo esse conhecimento aqui, sabe? É uma reprogramação mental, sabe? É uma mudança total de paradigma, do ego para o Espírito Santo, tá bom? Das trevas para a luz.
Quando o irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. Mais uma vez, a paz. A gente tem que pedir a paz. Espírito Santo, eu quero a paz, tá bom? A paz para além do estado de querer ter razão sempre, de querer ganhar sempre. A paz é aquilo que tu já tem, tá bom? Você pede para o Espírito Santo o que você já tem, que está lá dentro de herança, tá bom? Você não está pedindo coisas externas, você está pedindo para tirar todas aquelas nuvens que te enganam, né? E camuflam aquilo que já tem dentro de você. A paz. Tu és a paz. O nosso ser é o próprio reino dos céus, tá bom? Então é isso. Quando o irmão está doente é porque ele não está pedindo a paz. Às vezes, não, mas eu estou pedindo a paz o tempo todo, né? Eu quero paz. Pede junto com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu não sei o que é a paz. Por favor, me ensine a pedir a paz. Me ensine que ela está dentro de mim. Vamos pedir, quando a gente for pedir as coisas, vamos pedir sempre com o Espírito Santo dessa vez, tá bom? Para a gente não cair na pegadinha do ego, que diz que está pedindo uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Ele quer o quê? Respaldar a separatividade, porque o ego ele vive da separatividade. Gente, doença, vamos revisar aqui que é doença. É uma ilusão escolhida para defender a crença em outras duas ilusões, na crença na separação e a crença na culpa, tá bom? Então a doença é uma ilusão escolhida por nós para defender, respaldar, testemunhar a crença na separação e na culpa. E aqui eu já estou trazendo um pouco da palavra culpa, gente. O livro Um Curso de Milagres vai estudar bastante a culpa. Essa ilusão da culpa que tanto nos desgasta. Não pense você que quando o livro Um Curso de Milagres nos diz que a doença é uma escolha nossa, que ele quer te colocar culpa. Pelo contrário, você é una Deus, não existe culpa nisso, tá? Você é inculpável, inocente, puro. A cura da doença também está na limpeza dessa ideia da culpa, tá bom? A gente pode tomada de consciência, mudar, se arrepender? Pode, deve, né? Ah, aqui não cabe mais para mim esse erro, que a gente comete muitos erros. Mas isso não tem nada a ver com culpa, tá? Carregar culpa é carregar uma ilusão e aí você vai estar doente, tá? E ele vem dizer aqui, se a doença é isso, o que é o milagre de um curso em milagres? Estamos falando de um curso em milagres. O milagre num curso em milagres é o quê? É a transformação da mente, tá? Que leva embora a separação. Milagre é a transformação que leva embora a separação, o isolamento e te coloca unido com todo o universo em pleno amor, tá bom? Então, gente, o milagre, ele é a cura da doença, sim, mas ele é muito mais do que isso, porque ele vai na causa. O milagre é uma transformação, uma transmutação, tá? De uma crença que você carrega antes de nascer. Ela leva embora, o milagre leva embora a separação, o isolamento, a ideia de se isolar do mundo, das pessoas, tá? E te coloca unida a todo o universo em pleno amor. Olha que interessante o que é o milagre. Então a cura da doença é pelo milagre. Mas aqui a gente está buscando uma cura definitiva, tá? Que a causa toda de qualquer doença é essa crença na separação, tá bom? Então por isso essa ideia do milagre ser uma mudança mais profunda. Doença, milagre e cura. Qual é que é a cura da doença? É a manifestação visível do milagre, tá bom? Por isso que é um curso em milagres. Nós estamos aqui numa jornada em direção a uma transmutação da mente, sair do ego para o Espírito Santo. É uma trajetória, um curso, uma direção ao milagre, a essa transmutação, onde você vai encontrar a tua plenitude, a tua felicidade plena e, como consequência, a cura da doença. Tá bom? Tomar um golinho d'água. Continuando agora, cura definitiva da doença. Aí a gente entra agora para falar um pouco mais de culpa e perdão, tá? O livro Um Curso de Milagres vai nos trazer muito sobre como curar a culpa e como abraçar o perdão, tá bom? E ele vai nos levar isso aqui, ó, a culpa é doença.
É como se a culpa fosse o alimento da doença. Ela fica ali, a culpa, você tira a culpa, a doença não vai ter o que comer, morre de fome, morre de inanição. A culpa, gente, a culpa é uma coisa muito interessante. Você sente culpado pelos teus erros, né? Eu sou um pecador, se vê separado de Deus. Eu sou um pecador, eu sou filho do pecado. Aí tem a culpa. E tem a culpa que a gente põe nos outros, né? Que é a mágoa. Ele é culpado daquilo, ele me fez sofrer. Então essa culpa, seja como mágoa, seja como uma irritação, seja como uma culpa sua mesmo, é o alimento da doença. E o perdão é a cura. O que é o perdão? É o desfazer da culpa. É tirar todo o julgamento dessa ilusão do mundo material, do mundo de julgamento. Tirar todo o julgamento, abraçar o Espírito Santo e falar: tá contigo, Espírito Santo, tá contigo, eu perdoo, tiro todo o julgamento. E aí vem a cura. E aí a gente entra aqui, ó. Culpa e perdão. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente. Olha aí como a ideia do alimento como da culpa como alimento. A doença não pode vir onde a culpa está ausente. Uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável, tá? A enfermidade é a sombra da culpa feia e grotesca. Olha que forte, pessoal. O livro Um Curso de Milagres nos traz sobre a culpa, tá bom? Se a gente vê o Filho de Deus como culpado, então não basta se ver você como inocente. Você como é um a teu irmão, o que você vê no seu irmão, você vê em si mesmo. Então, por isso que o teu irmão, ele é um espelho mágico para você, que ele está te mostrando como você se vê. E o teu irmão é o teu salvador nesse sentido. Porque enquanto você não vê o teu irmão como inocente, tá? Teu irmão fez um monte de tolices, um monte de erros, e você quer que eu veja ele como inocente? Sim, Deus quer que você veja o seu irmão como ele é de verdade. Tá? Para a essência dele, tá? Por isso que na Bíblia diz: o Espírito é puro, o Espírito é perfeito. O Espírito de quem? De todos os irmãos, tá? Aí a Bíblia completa, mas a carne está fraca. Por quê? A carne está vivendo uma crença na separação, tá bom? Então, você olha para o erro do seu irmão como uma máquina fotográfica. Você olha, pode tirar uma foto, mas não julga. Olha para além do erro, olha para a face de Cristo no teu irmão, olha para a inocência dele. Enquanto você não conseguir se ver uno a Deus, ver que teu irmão é uno a Deus e por todos sermos uno a Deus, somos por amor, por inocência, a gente vai estar vendo culpa. Enquanto estivermos culpa, vamos estar alimentando a doença. Tá bom? A enfermidade vem a ser inevitável. A enfermidade é a sombra da culpa feia e grotesca. Poxa, Leandro, mas é muito difícil eu não culpar, né, as pessoas más que cometem tantos, né, atrocidades no mundo e até comigo. Como é que eu vou perdoar eles, né? Então, é isso. Jesus nos contou, perdoa 70 vezes 7. E é um perdão profundo, porque Jesus, além do perdão, ele fala para não julgar. Então você tem que conjugar esses dois ensinamentos, perdoar e não julgar. Aí você vai olhar para o seu irmão, vai olhar para os erros dele, as atrocidades, vai chamar o Espírito Santo, porque o teu ego nunca vai perdoar ele, tá bom? Nunca. Quando você diz que não tem força para perdoar, é porque você está agarrado no ego, tá bom? Então você põe o ego de lado, fala: Espírito Santo, vem comigo. Me ajuda a olhar para esse meu irmão, para a luz que ele é, para a santidade que ele é. Me ajuda a desapegar de toda essa culpa. E aí a gente vai se curando, gente, tá bom? Esse é o verdadeiro perdão, tá? A gente vai se curando e vai aqui adquirindo a verdadeira convicção de que estamos unidos a Deus e aos nossos irmãos. A doença é o testemunho da sua culpa. Olha aí, gente. Por que eu trouxe muito isso aqui, gente? Porque o livro Um Curso de Milagres, eles nos põe a responsabilidade da doença, mas ao mesmo tempo, ele diz que a gente não tem que sentir culpa, tá, gente? Tá bom? A responsabilidade da doença não nos torna culpado,
tá bom? Nos torna equivocados. A gente tá aí abraçado no sonho, tudo bem, acolhe, pô, eu sonhei, cometi vários erros, tô aqui, tudo bem. Era só uma novela, era só um filme, nada disso aconteceu. Chama o Espírito Santo contigo e larga essa culpa. Acolhe, tá bom, errei, entrego para Deus, que Deus vai desfazendo esse sonho de ilusão, tá bom? A doença é apenas outro nome para o pecado. Olha só. Por quê, gente? Porque a ideia do pecado é a ideia de você pegar um erro de alguém, condenar, julgar, né? Aí já ganha o status de pecado. Cheio de culpa, é um erro cheio de culpa, de condenação. Então a doença apenas é outro nome para o pecado, né? Então a gente tem que aprender a entender que o pecado não existe. Como assim não existe, Leandro? O pecado, todo mundo fazendo besteira aí, cometendo erros, né? Como, Leandro, como você diz, todo mundo na separatividade, né? Na desunião, cometendo um monte de pecado. Como é que você vai dizer que o pecado não existe? Sim, no sonho ele existe, mas no mundo real, né? Que o que Deus criou, o mundo real é o que Deus criou, tá? Deus não criou o pecado, Deus só criou o amor. Então o pecado é um sonho, tá bom? É um sonho que está acontecendo. Então, você vai olhar para além do erro da pessoa, vai olhar para a face de Cristo. A gente tem que aprender a olhar para a luz, gente, sabe? Foca na luz. Foca na luz. Tá bom? Não estou dizendo para você ser bobo, se deixar enganar, ficar dando segunda, terceira, quarta chance para pessoas que não mudaram. Isso não tem nada a ver com o perdão. O perdão é você abrir mão do julgamento, da afetação, sabe? Daquele sentimento de culpa, de condenação. Você abrir mão, botar tudo na mão de Deus. Não, Deus, você que vê mais do alto, que julga com eficácia, com eficiência, porque você conhece tudo, o presente, o passado e o futuro. Eu te entrego na tua mão para você julgar. Então você perdoa, desafeta. Aí, claro, com o teu discernimento você vai tomar escolha se você vai se aproximar de uma pessoa ou não, vai trazer ela para o teu convívio ou não. Mas você tem que estar sempre aberto a ver o Cristo nessa pessoa, tá bom? Tem bastante vídeo no canal sobre o perdão para a gente entender essa questão, tá? Que perdão não é necessariamente segunda chance, tá bom? Que o perdão também não depende de você, do outro se arrepender, né? O perdão é incondicional, você não fica esperando que o outro se arrependa para você perdoá-lo. O perdão tem a ver contigo, tá? Se o cara errou, você perdoa, não julga e você tá bem, tá bom? Bom, a cura é a testemunha do perdão. Se tem perdão, tem cura. Olha aí, gente. Vocês querem ficar curados da doença? Eu quero. Eu não quero ter mais 2022, como do início de 2023 agora, cheio de doenças, cheio de mágoas no coração, tá bom? E aqui, o que Jesus vem nos dizer em um curso de milagres? A cura é a testemunha do perdão. Se tem perdão, tem cura. Se não tem perdão, não tem cura. Só isso que o perdão te leva, tá bom? Por isso, tem lá uma playlist sobre o perdão. Não é fácil entender o perdão, não é fácil aceitar a ideia de que temos que perdoar a todos, aceitar de que Deus perdoou a todos incondicionalmente. Não é fácil aceitar que Deus nem nos condenou. Olha, Deus, que sabe que estamos sonhando, nem condenou o Filho Santo dele. Porque nós vamos condenar se nem nosso Pai, que sabe tudo, condenou. Então, não é fácil, gente. Temos que estudar, temos que ter um esforço, temos que pedir vivência, experiência para o Espírito Santo. Vamos, me dá uma experiência, me ensina o perdão. Eu não sei, Espírito Santo, o que é o perdão, eu não sei nada. Me dá uma experiência, eu estou aqui disponível para você. E aí a gente vai conhecer o perdão que cura toda doença. Assim diz o curso Milagres. Perdoa, ora e está curado. Perdoa, ora e está curado. Tem até uma passagem bíblica, né, que alguém vai orar, né, no altar e Jesus diz assim, ó, reconcilia com teu irmão antes de vir falar com Deus, né? Tem uma passagem mais ou menos assim. Então,
um Curso de Milagres bota numa ordem. Perdoa, aí ora. Ora para Deus e está curado. Perdoa, fala com Deus, né? A oração, né? O Curso de Milagres fala que a oração tem 2 níveis de oração. No nível topo, quando você está já liberto do ego, a oração é sem palavras. É um canto de gratidão a Deus, sem palavras. Você se conecta de gratidão a Deus. Essa é a oração. Um pouco mais embaixo, a gente que é buscador, como é que é a oração que um Curso de Milagres nos ensina? É pedir, Espírito Santo, me ajuda a lembrar de Deus. Ele fala, oração boa mesmo, não é pedir nada específico para Deus, porque Deus já lhe deu tudo. Deus já lhe deu tudo. Você já é completo. Então, não peça nada específico para Deus. Só diga, Deus, me ajuda a lembrar as dádivas que você me deu. Me ajuda a lembrar tudo que eu sou, tudo que tu me deste. Me ajuda a lembrar de ti. Então, perdoa a hora e está curado. Vamos praticar isso aqui? A forma que a doença toma aponta para a indisponibilidade de perdão que representa. Isso é interessante, profundo. Olha, a forma que a doença toma. Que forma, gente? Por exemplo, a minha esposa, semana passada, estava com pneumonia, tá? O meu filho ficou internado semana passada, teve uma convulsãozinha febril. Nada grave, mas febre, não era. A forma que a doença toma aponta para a indisponibilidade de perdão que representa. É como assim, ó, pessoal, qual é a tua dificuldade de perdoar? Ah, é isso? Então, a doença ela vai ter uma direção próxima daquilo, vai tomar uma forma, dependendo do que você não perdoa no mundo, a doença vai tomar uma forma específica. Ah, eu não sei direito como é que funciona isso, tá, gente? Você não perdoa, sei lá, seus pais. Aí você vai ter, não perdoar pai, tem a ver com pneumonia, vamos supor. Não é assim, tá, gente? Não tá escrito isso. Câncer tá ligado a um tipo de perdão que você não tá conseguindo dar. Tá entendendo? Tem um livro que eu gosto muito, O Caminho, A Doença como um Caminho. A Doença como um Caminho. E ele vai dar assim, ele vai falar o que uma doença é, qual é a característica, o que você está deixando de fazer no seu dia a dia, o que você está deixando de perdoar que está causando essa doença. Ah, é coceira? Coceira é porque você não quer botar para fora alguma coisa, tem alguma coisa que você não quer perdoar dentro de você. Entendeu? O livro A Doença como um Caminho. Procura A Doença como um Caminho. Interessante. Não é ligado a esse livro, Um Curso de Milagres, mas é muito interessante. Olha aqui. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Mais uma vez, o corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Então, gente, olha a importância do perdão. Por isso que Um Curso de Milagres é o livro do perdão, gente. A gente tem que aprender a tirar o julgamento das coisas, tá? E aí a cura vai acontecendo, tá? E o verdadeiro perdão, né? Você tem que entender, vamos lá nos vídeos, pessoal, que falam sobre o perdão. Existe um perdão falso, um perdão destrutivo, tá? Que a gente se engana, o ego manda muitas pegadinhas pra gente, tá? Existe o perdão para salvação, o verdadeiro perdão. E tem um perdão destrutivo, que a gente acha que está perdoando, mas não está. Eu vou até falar aqui para vocês, tá? O perdão para a salvação, o perdão verdadeiro, é quando você olha para além do erro. Se for uma coisa do passado, você volta para o passado, chega naquela cena, naquela coisa que a pessoa te fez, e você pede para o Espírito Santo, me ajuda a retirar o meu julgamento sobre isso. Porque a tua mágoa não é em relação ao que a pessoa fez. Porque às vezes, vamos supor que a pessoa faz uma coisa para você e para outro. Você fica magoado, a outra não. Isso mostra que a mágoa não é o fato em si. A mágoa é a tua opinião sobre o fato, o teu julgamento sobre o fato. Por isso que às vezes uma pessoa se magoa com uma coisa e outra pessoa não se magoa. Porque elas têm opiniões diferentes, julgam diferente. Então o verdadeiro perdão é aquele que
volta lá naquele erro e desfaz o julgamento. Olha para além do erro, olha para o Cristo na pessoa. Olha para a pessoa unida a Deus, tá? Olha para a santidade daquele Filho Santo de Deus. Aquela pessoa é o teu Salvador, porque enquanto você vê pecado nela, você está vendo pecado em si mesmo, tá bom? Então o perdão verdadeiro é esse, é tirar o julgamento, tá? Olhar para além do erro. Esse é o perdão para salvar, perdão para curar. E o perdão destrutivo, gente? O perdão destrutivo é quando você pega e olha para o erro, confirma, é erro, é pecado, sim. Isso não é um sonho, não. Isso é realidade, é pecado, você errou, tá? No perdão verdadeiro, você olha, o Espírito Santo diz, isso é um sonho. Aí, na realidade, nada disso ocorreu. Aqui não, no perdão para destruição, isso é verdadeiro, ocorreu, você é indigno, você é culpado. Aí você sobe num pedestal e diz, mas aqui de cima eu te perdoo, tá? Esse perdão não vai te curar, tá? Porque você confirmou a separação, tá bom? Confirmou que teu irmão é separado de Deus, confirmou que você é separado dele, que o teu irmão erra e você não erra, que aquele pecado é dele e não teu, tá? Então você confirma a separação fortíssimo com esse perdão de destruição. Então você não usa esse perdão, que você vai estar... Esse perdão vem do ego, tá? Ele está fortalecendo a crença na separação, que é o pai da doença, tá? Outro perdão destrutivo é quando você olha para o seu irmão e diz assim, você pecou, eu sou filho do pecado também, a gente está tudo na mesma panela aí, né? Somos todos pecadores, indignos. Então eu te perdoo, porque errar é humano e eu te perdoo. Gente, cuidado também, porque mais uma vez você não está olhando para a pureza do teu irmão, para a inocência do teu irmão. Você não está vendo o seu irmão como puro, você não está vendo o seu irmão como uno a Deus. Você também não está vendo você mesmo como uno a Deus, né? A unidade, tá? O transbordamento do amor que nós somos, o Filho Santo de Deus que nós somos, tá bom? Nós não somos o que fizemos de nós somos como Deus nos criou, e Deus nos criou puro, inocente, tá bom? O que fazemos aqui é tudo um sonho, então não nos contamina em essência. Então esse é um perdão destrutivo, somos todos filhos do pecado. Não, vamos para o perdão da salvação. E aí aqui embaixo diz, só isso pode fazer recordar a imortalidade, recordar a nossa eternidade, a nossa imortalidade, que a gente é uno ao Pai. Só isso o quê? 2 pontos. A dádiva da santidade e do amor. Só isso pode fazer a gente recordar, a gente tem que lembrar quem nós somos. Nós não temos que descobrir quem nós somos. Já está dentro de nós a memória, a gente tem que lembrar. Como? Reconhecendo a nossa santidade e amor. Por isso aquela experiência que eu contei da lição. A minha santidade envolve esse passarinho. Olha, eu estou lembrando da minha santidade. Só isso pode recordar a minha imortalidade, né? O perdão proporciona isso à mente. Quando você perdoa a humanidade, o mundo, o teu irmão, a tua mãe, o próximo, o tempo, o clima, o filme, personagens históricos, você perdoa eles, o perdão proporciona isso à mente. O recordar da tua imortalidade. Que entende que deve desvalorizar todas as sombras. Sabe esse sonho de sombras, de erros? Desvaloriza, para de honrá-los, para de olhar para isso. Desvaloriza todas as sombras que vê sobre o rosto de Cristo. Olha para a face de Cristo no teu irmão. Não rasure o que Deus escreveu. Não tire a beleza de Deus. Olha para além do erro, olhe para a face de Cristo. Desvalorizar entre as sombras, entre elas a doença. Para de ver a doença. A gente fica confirmando a doença. É que nem confirmar o pecado. Olha o pecado ali. Olha a doença ali. Olha aí. Não, é uma ilusão. Tira uma foto e diz, não julga. Bota para o Espírito Santo, tá bom? Tira. Para de ficar confirmando a doença em ti e no teu irmão, tá bom? Para de ficar... Confirme a tua santidade. Confirme o Cristo nelas, tá bom? A doença é apenas isto, um sinal de que um irmão julgou outro irmão e que o Filho de Deus se julgou a si mesmo.
pois condenou o seu corpo ao convertê-lo numa prisão, e logo se esqueceu de que ele mesmo lhe atribuiu essa função. Vamos ler com mais calma isso? A doença é apenas isto, um sinal de que um irmão julgou outro irmão e que o Filho de Deus se julgou a si mesmo. Olha, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Quando você julga um irmão, você julga o Filho de Deus, né? E esse julgamento é a crença na separação. Isso que é a doença, a crença na separação, a prática do julgamento. Pois condenou seu corpo ao convertê-lo numa prisão, né? Você acha que você é seu corpo, você se identifica com o seu corpo e faz desse corpo uma prisão, mas você não é o seu corpo. Você está para além do seu corpo. Tenta imaginar você sem corpo. Faz um exercício. Você é todo o universo. Você una tudo. E logo se esqueceu de que ele mesmo lhe atribuiu essa função. Essa função de prisão ao corpo é uma função que a gente atribuiu a nós mesmos, quando a gente se viu desconectado de Deus e do universo. Tá bom? A gente vai estar chegando agora a uma pausa para respirar. Se você está vendo esse vídeo completo, você vê que ele é grande, pausa um pouquinho, relaxa, né? É muito importante, assiste 2 vezes, tá bom? E vamos devagar, né? Para você ir consolidando isso aqui no seu coração. Continuando aqui, pessoal, vamos pro próximo slide. Olha, aqui nos diz: a proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Aqui, gente, a vigilância, né? Porque a gente está aprendendo aqui a escapar da doença, né? A gente está aprendendo a nos conectar com Deus, com a unidade. Mas a gente sabe que enquanto estivermos vivendo essa experiência humana, a gente vai ser chamado naturalmente para as coisas instintivas e do ego. Então, por isso, a Bíblia já nos fala sobre orar e vigiar. E aqui fala sobre uma vigilância, tá? A gente vai ter que fazer uma conquista passo a passo e toda conquista deve ser vigiada para que ela se consolide no nosso coração. Então, olha, a proteção, qual é a proteção? A proteção divina, essa proteção das ilusões, da ilusão, da separação. A proteção necessita ser preservada por uma vigilância constante. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, olha só, pensamentos de ataque, você esqueceu que você é unido a tudo e unido a Deus. Só por meio desse esquecimento faz você crer no ataque. Atacar alguém é atacar a si mesmo, tá bom? Então essa ideia de atacar já é a ideia de separatividade, você não se vigiou. Cada vez que você ataca alguém, inclusive quando você se defende, porque quando você se defende você está dizendo, eu sou frágil e preciso ser defendido, tá bom? Então você, mais uma vez, separado de Deus, que é invulnerável, tá bom? Então, olha, tem que ficar atento, vigiante. Se deixar a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento. Veio o julgamento? Tudo bem, acolhe e chama o Espírito Santo para desfazer, dissolver esse julgamento. Se ficar fazendo julgamento, vai voltar tudo. Se ceder ao julgamento ou fazer planos contra incertezas por vir, aqui ele está nos lembrando que da pedagogia divina, que tudo está nas mãos de Deus, tá bom? Que você, quando for fazer um plano, você tem que fazer um plano com o Espírito Santo contigo, tá bom? Se você ficar preocupado, significa que você está duvidando da unidade, tá bom? Existe um plano seu e um plano de Deus, né? O plano seu é o plano do ego. Então você tem que aprender a colocar os seus planos na mão de Deus, tá bom? E quando você tiver que fazer um plano efetivo, faz com o Espírito Santo junto contigo. Se você cometer esses erros, mais uma vez, terá posto a ti mesmo no lugar errado, que é junto com o ego, e feito uma identidade corporal. Você, o ego e o corpo são uma coisa só.
E essa identidade atacará o corpo, pois a mente está doente. A mente está doente porque está acreditando nessa separação. Gente, vamos agora para o uso dos medicamentos, tá? A gente já falou bastante sobre o que é a doença. Já falamos como curar essa doença. E em nenhum momento a gente citou que é para curar com medicamento, não foi? Então, vamos ver o que o livro Um Curso em Milagres nos fala sobre um medicamento e como ele lida com essa situação, tá bom? Vamos ver. Olha, o corpo não precisa de nenhuma defesa, nunca é demais enfatizar isso. Ele não tem necessidade senão aquelas que tu lhe atribuis, tá? Então, nós atribuímos necessidade ao corpo. Aqui está dizendo que o corpo não precisa de nenhuma defesa, né? Está indo na linha de que não precisa de um remédio, né? Que toda a doença é uma decisão mental, uma doença mental, né? Uma escolha, e que ela vai ser curada na medida em que a gente se curar da crença da separação, tá bom? Se conectar ao Espírito Santo, se afastar do ego, se afastar da culpa, se conectar ao perdão incondicional, né? Parar com o julgamento. Aí está a cura. O corpo não precisa de proteção nenhuma. A gente que atribui necessidades ao corpo, tá? Vamos ver o que mais que ele fala. Ele está indo na linha de que não precisa remédio, mas não é bem isso, tá, gente? Vamos continuar. Ele diz, olha, o ser que precisa de proteção, teu corpo, não é real. O que é real é teu espírito. O corpo precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti. Tu, alma divina, o corpo é algo bem à parte de ti. E aí vem a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que a utilidade do corpo chegue ao fim, ou seja, a morte física. Então, ó, o ser que precisa de proteção não é real, esse corpo, esse ego. Nós somos invulneráveis, tá? Isso que precisa de proteção é uma ilusão. O corpo precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti. Enquanto você se perceber uno ao corpo, né, você vai criar problemas, vai criar doença. Mas quando você vê que você é uno ao universo, tá bom? Uno ao universo, você é espírito, aí sim as coisas vão andar bem. Precisa apenas ser percebido, o corpo precisa ser percebido como algo bem à parte de ti, e aí vem a ser um instrumento saudável. O corpo vem um instrumento saudável, um meio de comunicação do divino, tá? Um instrumento saudável e útil, através do qual a mente correta, a essência de quem somos, qual a mente pode operar até que a utilidade do corpo chegue ao fim. E aí a gente abandona o corpo e segue a vida nunca termina. Então, mais aqui um argumento para dizer que o remédio não é bem isso não. Mas vamos mais. Agora vem o alerta que eu queria trazer para todos. Mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Olha o alerta. A gente já aprendeu que a doença pode ser curada com a mente. Mas já aprendemos também que não é o ego, a mente do ego que vai curar. A gente vai se dar mal. A gente tem que chamar o Espírito Santo, que é a mente correta, para nos curar. Mas, se tivermos medos de usar o Espírito Santo para curar a mente correta, não deves tentar fazê-lo. Porque só o fato de você ter medo é porque você está conectado ao ego. Porque só o ego tem medo. O Espírito Santo é o amor. Apresentou medo, gente. Estamos ligados com o ego. Estamos tentando apresentar uma cura com o ego. Se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O medo faz com que fiques vulnerável, porque o medo é o ego. Você está identificado com o ego. Faz que fiques vulnerável a criações equivocadas, tá? Tua mente vai criar outras doenças, outras coisas aí. Então, ele já te... Olha aí, ó, cuidado, viu? Não é para sair parando com os remédios. Tem mais um argumento que diz aqui, ó. Nessas condições de medo, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físico, medicamentos. Olha aí, tá? Se a gente está num processo de cura da crença na separação, né? Processo de confiar em Deus, confiar no Espírito Santo. Nesse processo ainda cheio de medo, é mais seguro apoiar-se nos medicamentos se você está cheio de medo.
Gente, lembra que eu falei que o amor, Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Nós, em essência, nosso ser é amor. O afastamento do amor é o medo. O afastamento do amor é a separação, é o medo, é o ego. Então, quando você está afastado daqui e você vai tentar usar a mente, você provavelmente não vai usar a mente amorosa, a mente verdadeira. Você vai usar o ego. Então, se você ainda está com medo, se você está nessa condição, e eu digo que a maioria de nós estamos, eu mesmo estou, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físico, medicamentos, tá bom? Isso o livro Curso Milagres nos traz. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, ou seja, você se sente ainda separado de Deus, que Deus é invulnerável, tu se sente vulnerável. Tu acha que você é um corpo, um ego, né? Você não se vê eterno. Você se vê constantemente ameaçado. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. E a gente já viu o que é um milagre. Milagre é a transformação da crença da separação em unidade. É o fim do julgamento, o fim da culpa. Tá bom? Então, esse milagre de cura, a gente tem que dar um tempo. Então, sim, o Curso de Milagres nos diz que o corpo não precisa de medicamentos, que o corpo pode ser curado com a mente junto ao Espírito Santo, mas ele faz um alerta que é mais seguro apoiar-se em remédio se ainda está com medo, porque se você tentar com a mente, vai acabar criando outros problemas ainda, tá bom? Então a gente vai caminhando, tá? A gente pode, na medida que for possível, você não usa remédio em algumas circunstâncias, faz alguns testes, pede para o Espírito Santo a cura, pede para se entender o que está acontecendo dentro. Alguns momentos você vai usar o remédio e está tudo bem, não existe pecado, não existe culpa e nada disso. E tem que ter gratidão pelas coisas, pela essa experiência, acolher isso no coração, essa experiência humana, corporal, tá bom? Acolher tudo isso, tá bom? E compreendendo as coisas, pedindo vivência ao Espírito Santo. Respira um pouquinho. Vamos finalizando agora, tá? Temos aqui, ó. Temos uma pausa, até o meu gato tá miando ali. Olha que legal. Vamos parar um pouquinho. Vamos fazer agora uma síntese final, né? De experiências práticas aqui pra gente usar, pedir experiência pro Espírito Santo e se curar. Lembrei de uma frase, da frase principal, do resume o livro, na introdução de um curso de milagres, ele pode falar, esse curso, 1500 páginas, esse curso pode ser resumido na seguinte frase, ele diz: nada real pode ser ameaçado. Olha aí, nada real. Teu espírito real não pode ser ameaçado, ele é uno a Deus, ele é unidade, ele é pureza, ele é inculpável, ele é santo. Nada real pode ser ameaçado. Ah, eu tô com medo, tô sendo ameaçado. Não, você não é um corpo, você não é esse ego. Aqui tudo é um sonho. Num sonho, nada real pode ser ameaçado. O real é o amor. Então a frase é: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Ou seja, tudo isso aqui, todo esse sonho, nada disso existe, tá? É uma experiência, é válida, tem aprendizado? Tem. Mas não existe. Então a gente vai se livrando do medo, compreendendo isso. Nada real pode ser ameaçado, nada real ali existe. Nisso consiste a paz de Deus. Nessa convicção consiste a paz de Deus. E tem uma frase em um curso de milagres que diz que saúde é a paz de Deus. A paz de Deus, reflexo da paz de Deus é a saúde. É algo inerente a nós. A paz de Deus e a própria saúde é algo inerente, está dentro de nós. É uma dádiva disponível para nós. O resto é ilusão. A saúde é o normal. A doença é ilusão. Tá? Nisso consiste a paz de Deus. Agora vamos ver aqui umas ideias aqui, ó. Exercícios práticos, preventivos e curativos de doença. A gente tinha que pensar, depois de tudo isso, o que eu vou fazer, Leandro, para me prevenir de doença? Vou tomar vitamina C, vou tomar sol, vou praticar exercício, vou me alimentar bem, vou ouvir uma boa música, vou dormir bem, vou sorrir mais. Tudo isso é muito válido, muito válido. Já são ingredientes aí, comer comidas saudáveis, com menos agrotóxicos,
tem tudo isso. Mas o que o curso Milagres nos trouxe para além disso? Ele nos trouxe o seguinte: vamos eliminar expressões de separação. Preventivo, um copo de vitamina de manhã, um copo de vitamina, eliminar expressões de separação. Que tipo? Isolamento e egocentrismo. Qual é o oposto disso? Manifestar expressões de unidade, convívio e altruísmo. Então, nada melhor do que acordou cedo, o que eu vou fazer de altruísta, de generoso hoje, né? O que eu vou fazer para não me ver isolado e separado, egocêntrico, mas me ver unido às pessoas, ao mundo, a Deus. Eu vou tomar atitudes belas, gentileza. Vou dar uns exemplos práticos no próximo slide. Olha, eliminar julgamento, condenação. De manhã cedo, hoje eu não vou julgar, não vou condenar, não vou culpar, só por hoje, gente, só por hoje. Não vou sentir raiva, não vou sentir irritação, vou eliminar as mágoas, não vou sentir ingratidão, nada de grosseria hoje. Hoje eu quero, é preventivo contra remédio, não vou fazer nada disso. Parar de ver em si e no próximo, vou parar de ver pecado, culpa, debilidade, diferenças, separação. Então, olha, você decide junto com o Espírito Santo que vai fazer um exercício hoje. Abrir mão disso tudo. Gente, isso é saúde, isso é paz interior, tá bom? Parar de ver em si no próximo, porque se você vê no próximo, você está vendo em si mesmo pecado, culpa, debilidade, diferenças, tá bom? E vamos falar aqui eu falei de maneira negativa, vamos falar de maneira positiva no próximo slide, que já é o último, vamos ver. Manifestar, agora sim. Perdão. Então você acorda cedo, toma um copo de perdão. Hoje eu vou perdoar, tirar todo o meu julgamento das pessoas. O perdão para a salvação, não o perdão de destruição. Perdão, compreensão, não julgamento, gratidão, gentileza. Toma um copo de gentileza, de gratidão, de perdão hoje em relação aos animais, às plantas, à sua esposa, seu marido, seu filho, e vai expandindo por todo o universo, para o teu vizinho, para o teu trabalho. Perdão, compreensão, não julgamento, gratidão, tá? Ver a face de Cristo em si no próximo. Isso aqui é remédio que cura a doença. Ver a face de Cristo em si no próximo. Ver-se unido a Deus e a todos, tá? Pureza, ver no próximo pureza, inocência, igualdade. Igualdade porque somos todos um Espírito Santo, somos todos um Espírito pronto. Igualdade, cara, gente, na forma, é claro que a gente tem diferenças, um tem umas qualidades, outros tem outro, mas em essência, como almas divinas, somos iguais, filhos de Deus, um transbordamento do amor. Então vamos ver essa igualdade, tá bom? Inocência, pureza, unidade, beleza dentro deste mundo da matéria, dentro deste mundo, há outro mundo, tá? Impermeável às palavras, um outro mundo, um mundo de perdão, de pureza, de inocência, de igualdade. Vamos olhar para esse outro mundo, o mundo verdadeiro, que ele existe. Vamos nesse sonho, tudo bem, se a gente não despertar do sonho, pelo menos vamos saber, isto é um sonho. Então você vai olhar para este mundo, um mundo de pureza, inocência, igualdade, unidade, beleza, um mundo de invulnerabilidade, inculpabilidade, tá, gente? Por isso tem esse poema de Rumi, vou tentar lembrar um pouco dele, sabe? Dentro deste mundo da matéria, dentro deste mundo de ilusões, de separação, há outro mundo, o mundo verdadeiro, o mundo do perdão, o mundo da inocência, da pureza, o mundo impermeável às palavras. Lá, nos tetos e nas paredes, há histórias, há lendas magníficas, tá? Neste mundo, a coruja transforma-se em pavão, o lobo num belo pastor. Nesse mundo de poesia, nesse mundo de perdão. Neste mundo, para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar a vontade, gente. Neste mundo belo, você tem que ter vontade, chamar o Espírito Santo e dizer: eu quero vivenciar este mundo do perdão. Tá bom? No poema diz assim, lava tuas mãos e teus pés nas águas deste lugar, que aqui te oferecem um
vasto banquete. O mundo do perdão te oferece um vasto banquete. Lava teus pés e tuas mãos nas águas deste lugar. Aqui, neste mundo do perdão, todo ser é um anjo. E quando me veem subindo aos céus, os mortos renascem à vida. Tá bom? Já viste o nascimento de árvores, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Diz o poema. Este mundo, o mundo do perdão, é o mundo do paraíso. Então, é isso que eu vos convido, amigo, a manifestar como cura para todas as doenças, tá? Perdão, compreensão, pureza, inocência, igualdade. Expressão de unidade: perdoar, orar e vigiar. Perdoar, orar e vigiar. Que outro tipo de expressão de unidade que mostra que é parte da nossa cura preventiva das doenças? Cuidar do outro e do mundo, cuidar de mim, dar é receber, a gente saber que quando a gente dá, a gente somos uno a todos. Quando damos, estamos recebendo, então damos perdão, damos amor. Nada de dar culpa, condenação. Tá bom? Dedicar tempo para algo que beneficie os outros, tirando o foco de si mesmo. Sim, gente, porque quando a gente foca a si mesmo, a gente está ligado a quem? Ao ego. E quando a gente foca ao próximo, aí a gente está ligado à unidade. Faz-me lembrar um conto que diz assim, que Deus chegou para um discípulo dele, né, mais querido, né, e disse para ele: ó, discípulo, me responda uma coisa, quem é você, né? Quem é você? E esse discípulo querido responde para Deus assim: olha, Deus, quando eu não sei quem eu sou, eu te sirvo com tudo. Agora, quando eu sei quem eu sou você, Pai. Olha que conto magnífico. Então, a cura da doença, gente, quando a gente não sabe quem é, a gente está perdido, a gente está na crença da separação, mas a gente sabe que Deus existe. Então, o que a gente faz, gente? Eu não sei quem sou, serve o próximo, serve o máximo que puder. Lembra de Deus e serve. É um exercício de servir, de se doar. Aí nesse servir você vai lembrando quem você é. Aí quando você lembra quem você é o próprio Deus, uno a Deus, tá? Criatura de Deus, sim, Deus é o Criador e Ele te fez e você é o transbordamento dele, o amor. Aí você vai continuar servindo, mas é um servir mais natural. Quando você estiver meio em dúvida, serve o próximo. Agir com gentileza, sendo amistoso e agradável, escolher atividades em conjunto, tá bom? Evitar isolamentos, fazer as pazes com o mundo, entre céu e a terra, fazer as pazes entre o céu e a terra, celebrar a amizade e família, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado sobre esse caminho que é a cura das doenças, tá? Pelo poder da mente, a mente junto a Deus, a mente do Espírito Santo em nós, né? Se conectarmos a esse Espírito Santo em nós, tá bom? Espero que vocês que tenham passado em 2022, 2023, como eu, um ano difícil para mim, para minha família, em questão de doença, que possamos absorver aqui todo esse conteúdo, pedindo uma experiência para o Espírito Santo, para que Ele nos lembre quem nós realmente somos, para que possamos viver uma vida de felicidade, de amor, de doação, de serviço a Deus. Vamos juntos? Muito obrigado.